Era uma noite clara e tranquila quando 5 amigos decidiram acampar em uma clareira isolada, longe da civilização. Depois de caminhar por horas pela floresta, encontraram o lugar perfeito. Árvores altas cercavam a clareira como guardiãs, e a lua iluminava suavemente o local. Ansiosos, montaram suas barracas e acenderam uma fogueira que logo trouxe calor e luz para a noite fria. Enquanto conversavam, riam e assavam marshmallows, a noite parecia perfeita. Contudo, algo começou a mudar. O ar ao redor da fogueira ficou estranho, pesado, como se algo invisível estivesse observando. Inicialmente, ninguém deu importância. Quando a madrugada chegou, os amigos começaram a notar que, mesmo colocando menos lenha, a fogueira parecia crescer. Tentaram apagá-la com água, mas o fogo só ficou mais intenso, e o barulho das chamas se tornou perturbador, quase como risadas abafadas. Um deles, chamado André, sugeriu desmontar o acampamento e sair dali. Porém, ao tentarem recolher as coisas, perceberam que os caminhos que levaram à clareira pareciam ter desaparecido. Cada trilha que tomavam os trazia de volta para a fogueira, que agora brilhava mais forte do que nunca. As chamas começaram a ganhar formas estranhas, como figuras humanas dançando ao redor. O grupo estava em pânico, mas algo os impedia de sair. Finalmente, o amanhecer trouxe um alívio. Quando os primeiros raios de sol tocaram a floresta, a fogueira apagou instantaneamente. Eles fugiram do local sem olhar para trás. Mais tarde, descobriram que a clareira era conhecida pelos moradores locais como um lugar amaldiçoado, onde antigos rituais pagãos eram realizados. Desde aquele dia, nenhum deles acampou novamente. Durante uma excursão escolar, 20 estudantes foram levados para um acampamento em um parque nacional. A viagem era uma oportunidade para desconectar do mundo digital e se conectar com a natureza. O primeiro dia foi tranquilo. Exploraram trilhas, nadaram no lago e terminaram o dia com uma fogueira, onde o guia contou histórias assustadoras. Naquela noite, enquanto os estudantes dormiam em suas barracas, alguns começaram a ouvir passos ao redor. Inicialmente, pensaram que era o guia conferindo as barracas, mas os passos eram diferentes. Arrastados, lentos, como se alguém estivesse usando botas muito pesadas. Um dos estudantes, Lucas, abriu a barraca e viu uma figura alta com um chapéu largo parada ao lado do lago. Ele pensou que fosse um dos professores, mas quando chamou, a figura desapareceu. No dia seguinte, Lucas contou o que viu, mas ninguém acreditou. Na segunda noite, os passos voltaram, desta vez mais próximos. Vários alunos ouviram, mas ninguém teve coragem de sair. Na terceira noite, as coisas pioraram. As barracas foram sacudidas por mãos invisíveis, e risadas baixas ecoaram pela floresta. Alguns alunos começaram a ter pesadelos com o homem do chapéu. Nos sonhos, ele observava silenciosamente e depois desaparecia entre as árvores. O guia revelou que, décadas atrás, um guarda florestal havia desaparecido misteriosamente naquela área. Muitos acreditavam que ele ainda vagava pelo parque. Após essa revelação, a excursão terminou antes do previsto, e os estudantes saíram do parque com medo. Anos depois, alguns ainda afirmavam sonhar com o homem do chapéu, parado ao lado de suas camas. Era para ser uma viagem romântica. Clara e Tiago decidiram acampar em uma montanha remota, conhecida por suas vistas incríveis e pela paz que proporcionava. O dia foi tranquilo, com caminhadas e conversas, mas à noite, a situação mudou. Enquanto jantavam ao redor da fogueira, pequenas luzes começaram a aparecer entre as árvores. Deve ser vagalumes, disse Clara,
tentando não demonstrar nervosismo. Porém, as luzes não se moviam de forma natural. Elas pulsavam, formando padrões que pareciam dançar ao ritmo de uma música silenciosa. Tiago, curioso, se levantou para olhar mais de perto, mas as luzes começaram a cercar o acampamento, como se quisessem que eles ficassem onde estavam. Conforme a noite avançava, as luzes ficaram mais intensas e começaram a emitir um som de murmúrio, como vozes distantes sussurrando segredos. Clara ficou apavorada e insistiu para que voltassem para a barraca. Dentro, o som parecia ainda mais próximo, como se as luzes estivessem logo ao lado do tecido fino. Quando o amanhecer chegou, o casal saiu da barraca e encontrou marcas estranhas no chão. Círculos e símbolos haviam sido queimados no solo ao redor da fogueira, como se alguém ou algo tivesse deixado um aviso. Eles desceram a montanha rapidamente, sem olhar para trás, e nunca mais voltaram àquele lugar. Era uma viagem de despedida. Um grupo de amigos decidiu acampar pela última vez antes que cada um seguisse caminhos diferentes. O local escolhido foi próximo a uma cachoeira, mas a noite trouxe consigo uma névoa densa que engoliu tudo ao redor. Um dos amigos, Pedro, saiu da barraca para explorar, mas não voltou. Preocupados, os outros decidiram procurá-lo, mas a névoa tornava tudo difícil. As vozes deles ecoavam de forma estranha, e o som da cachoeira parecia vir de todas as direções. Quando finalmente ouviram a voz de Pedro pedindo ajuda, seguiram o som, mas ele parecia se mover, levando-os cada vez mais fundo na floresta. Depois de horas, encontraram Pedro sentado em uma pedra. Ele estava imóvel, com os olhos fixos em algo que só ele podia ver. Quando o chamaram, ele murmurou: "Ele está aqui." De repente, a névoa começou a se mover de forma antinatural, ganhando forma. Uma figura alta e sombria, com olhos brilhantes, emergiu. Os amigos correram desesperados, deixando Pedro para trás. Quando a manhã chegou, a névoa desapareceu, mas Pedro nunca foi encontrado. A área foi evitada por moradores locais desde então, que dizem que a névoa esconde algo que não pertence a este mundo. Os três irmãos Pedro, Ana e Júlia decidiram acampar no local onde costumavam pescar com o pai quando crianças. O rio era largo e calmo, e o som da água correndo trazia uma sensação de nostalgia. Ao chegarem, montaram as barracas próximas à margem e passaram o dia relembrando histórias da infância. Quando a noite caiu, algo mudou. Enquanto preparavam o jantar na fogueira, Ana ouviu sussurros vindos da direção do rio. Chamou os irmãos, mas eles não ouviram nada e riram, dizendo que ela estava imaginando coisas. Mais tarde, enquanto tentavam dormir, os sussurros ficaram mais altos e claros, agora chamando os nomes deles. Pedro saiu da barraca e foi até a margem. No reflexo da água, viu algo que o fez congelar. Uma mulher com cabelos longos e molhados, com olhos vazios, observava-o do fundo do rio. Ele tentou gritar, mas sentiu algo puxá-lo para dentro da água. Ana e Júlia acordaram com o som de um mergulho e correram para fora, mas não havia sinal de Pedro. Enquanto procuravam por ele, os sussurros continuaram, cada vez mais próximos. Ao amanhecer, encontraram as pegadas de Pedro que iam direto para o rio, mas não havia mais sinal dele. Mais tarde, descobriram que o local tinha uma lenda sobre uma mulher que se afogou no rio enquanto procurava seus filhos. Desde então, ela chamava por quem se aproximava demais. Os escoteiros chegaram ao acampamento ansiosos por uma aventura. A floresta era densa, e o ar tinha o cheiro úmido da natureza intocada. O monitor, um homem experiente, contou histórias para entretê-los ao redor da fogueira.
incluindo a de um guarda florestal que desapareceu misteriosamente anos atrás. Ele finalizou com um aviso: se ouvirem apitos à noite, fiquem nas barracas. A primeira noite foi tranquila, mas na segunda, alguns escoteiros começaram a ouvir passos pesados e o som de um apito vindo de longe. Pensaram que era uma brincadeira do monitor, mas ele estava dormindo na barraca principal. Pela manhã, encontraram pegadas ao redor do acampamento, como se alguém os tivesse vigiado. Na terceira noite, o som do apito ficou mais próximo. Alguns viram uma figura alta caminhando entre as árvores, com um uniforme semelhante ao de um guarda florestal. Mas o rosto dele era vazio, sem traços, apenas pele. Quando tentaram se aproximar, a figura desapareceu. Ao voltarem, encontraram marcas de botas na terra, levando direto ao centro do acampamento. Depois dessa noite, os escoteiros foram embora. Muitos afirmam que o guarda continua patrulhando a floresta, esperando por aqueles que se perdem em seu território.